Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária. Hoje teremos mais um episódio com um convidado e, mais uma vez, um convidado ou uma convidada muito especial. Como sabem, procuramos ter convidados para este formato de entrevistas/conversas de diferentes instituições, com diferentes percursos, de áreas diferentes, embora todos eles de alguma forma ligados à Idade Média ou ao princípio da época moderna, e desta vez temos a alegria de ter connosco alguém da nossa geração. Talvez mais da minha geração do que da do Pedro, mas no fundo pertencemos todos a uma mesma geração. A convidada de hoje é a Joana Sequeira. Eu sou o Filipe Alves Moreira e tenho comigo hoje também o Pedro Monteiro. Olá Joana, olá Pedro. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Bom, antes de mais, algumas palavras sobre a Joana, que será bem conhecida de quem estiver atento aos estudos sobre a Idade Média Portuguesa, sobretudo de História Económica, Social. A Joana Sequeira é doutorada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tem estudado, sobretudo, como disse, História Económica, Social, Mercadores, Têxteis, entre outros vários aspectos. Esteve ligada durante muito tempo à Faculdade de Letras da Universidade do Porto e atualmente está na Universidade do Minho. Joana, muito obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço. E podemos então abrir as hostilidades. Pedro, passo-te a bola, farás as primeiras perguntas e depois a conversa fluirá. Boa tarde, Joana. Olá, obrigado por estar aqui connosco e a ter esta conversa e por nos dar o prazer de te entrevistarmos e fazermos algumas perguntas também para conhecermos um pouco mais do teu percurso. E as perguntas iniciais com que nós queríamos começar eram precisamente: como é que tu chegaste à Idade Média? Contar-nos um pouco da tua história. Como é que acabaste em História, acabaste a estudar a Idade Média? E a mim interessa também muito particularmente em que momento é que tu percebeste que era a História Económica e a parte da História Social que tu querias efetivamente aprofundar e fazer disso a tua carreira. Ora, antes de mais, obrigada e muitos parabéns pela iniciativa. Vocês neste momento já lançaram 2 episódios, eu já ouvi um e parece-me uma excelente iniciativa e precisamos de atividades destas para fazer sair a história medieval e a literatura medieval, os estudos medievais saírem um bocadinho do mundo académico. Ora, em relação à pergunta que me fazes, a vocação, eu decidi que queria vir para a História talvez bastante cedo, estava ainda no 3º ciclo, volta do 7º, 8º ano, eu tive um professor que me marcou muitíssimo no 8º e 9º ano, o professor Raul, que entretanto já faleceu, e decidi que queria vir para a História. Durante o secundário, durante o 3º ciclo e o secundário, o período que mais me fascinava era o do Renascimento. Por Renascimento entenda-se, neste caso, século XVI, embora o Renascimento, como nós sabemos, começa bastante antes, sobretudo em Itália, mas para mim era muito ali a transição do 15-16, era o meu fascínio. Eu entrei para a História em 2002, aqui na Faculdade de Letras do Porto, muito com a ideia de fazer a profissionalização em ensino, também porque nem sabia sequer que havia outras possibilidades. Eu, sinceramente, a carreira de investigação era uma coisa que eu, com aquela idade, nem sequer imaginava que existia, nem percebia muito bem como é que funcionava. A atração pela Idade Média começou por causa do excelente corpo de docentes que tínhamos e continuamos a ter aqui na casa. A minha primeira aula foi com o professor Carvalho Homem, mas eu cheguei atrasada, portanto não tenho muitas memórias. A segunda aula foi com o professor Luís Amaral, uma aula sobre a Alta Idade Média, e prendeu-me logo. Foi o meu primeiro professor de História Medieval aqui na casa. Gostei de ter História Medieval com todos eles, e como foi, pronto, logo
das primeiras cadeiras que tivemos, fiquei logo fascinada e fiquei logo seduzida. Eu tenho trabalhado sobretudo até o século XV, portanto eu acabei por não trair muito aquilo que era o meu sonho inicial de estudar o Renascimento. Mas a Idade Média atraiu-me. Depois como é que eu fui parar à história económica? Aí deve só àquele que foi o meu mentor, o meu orientador de doutoramento, foi o professor Luís Miguel Duarte, que já desde muito cedo começou a levar-me a mim e a outros colegas, nomeadamente o meu colega Flávio Miranda e André Vitória, começou a levar-nos a congressos em Espanha, também em Portugal, desde muito cedo. Não eram só de história económica, eram de história medieval. A primeira que fomos, se não estou em erro, era de história militar em Estella, e muito rapidamente começamos a conhecer também colegas espanhóis, que alguns já eram becários, já estavam a fazer investigação, e portanto desde muito cedo entramos no meio e começamos a dominar dentro relativamente, não é? Um pouco a bibliografia, quem eram os autores principais, começamos a perceber as dinâmicas. Depois, o professor Luís Miguel Duarte sempre foi, e continua a ser, muito bom a identificar aquilo que falta fazer na historiografia portuguesa, e, portanto, na altura, a história económica estava em baixa, estava claramente fora de moda. Agora já não está. Agora está talvez a história política. Isto é uma questão de ciclos, como sabemos, e, portanto, colocou-nos logo muito em evidência que era um bom campo para trabalharmos, e, portanto, tanto eu como o Flávio acabamos por ir para a história económica. Mas talvez eu acabei por ir para o têxtil, isso foi por acaso, porque a minha ideia era estudar o artesanato. Nem é artesanato, é indústria, mas pronto, isso já são outras discussões, e talvez assim um momento revelador foi... É engraçado como as histórias vão e vêm. Agora estou-me a recordar porque o momento da revelação aconteceu na Universidade do Minho. Lá está mais uma vez o professor Luís Miguel Duarte. Levava-nos para todo lado e levou-nos a assistir a uma conferência do professor Philipp Braunstein sobre trabalho na Idade Média. Ele na altura era o orientador do professor Arnaldo Melo e também estava de convite na Universidade do Minho. E ele deu uma conferência absolutamente fantástica, era um professor já em fim de carreira, e eu na altura fiquei fascinadíssima com o tema. Portanto, quando acabamos a licenciatura e começamos logo a decidir o que é que queríamos fazer, eu disse ao professor Luís Miguel Duarte, eu queria qualquer coisa em torno do trabalho. E então fomos falar também com o professor Arnaldo Melo, e que também estava a estudar esse tema, né? Estava a estudar numa localidade em concreto, estava a estudar no Porto e em Guimarães, e disse, então se calhar começamos pelos setores de atividade que eram os mais importantes na Idade Média. Era os couros e o têxtil. Portanto, se temos que começar... Desculpa, só uma questão, mas nessa altura já tinhas abandonado a ideia do secundário, ou seja, a carreira de investigação, ou o que quer que se possa chamar carreira de investigação, nessa altura já seria o teu objetivo. Como eu disse, no secundário nem sabia que se podia fazer carreira de investigação. Depois de acabar a licenciatura, neste momento em que começaste a entrar mais na história económica, depois de acabar a licenciatura, aí já tinhas a ideia de que o objetivo já seria mais ir pela investigação e abandonar o ensino? Ou isso foi... Não. Lá está, quando se tem 20 e poucos anos, faz aquilo que faz sentido na altura, sem perspectivar muito o futuro. Eu estava a gostar da experiência, estava a gostar de ler sobre a Idade Média, estava a gostar da perspectiva de desenvolver investigação, gostava muito da dinâmica dos congressos, de conhecer grandes professores, porque tivemos essa oportunidade de conhecer grandes professores, fomos a vários congressos importantes em Espanha. E portanto acabei por ir um pouco na corrente, pensando sempre que a qualquer altura poderia ir fazer a especialização em ensino, o que depois acabou por não ser verdade, porque logo a seguir estava eu já na pós-graduação em Estudos Medievais e do Renascimento, logo a seguir houve mudança legislativa e durante, já não sei se foi 7 ou 10 anos, era impossível fazer estágio pedagógico em História, só se podia fazer em História e Geografia. E, portanto, eu se quisesse fazer, tinha que fazer 12, cheguei a informar-me, 12 cadeiras em Geografia. E, portanto, esse sonho acabou por
por ficar um pouco adiado e fui seguindo a carreira de investigação. Foi-me também sendo dada a oportunidade, tinha bolsa, portanto tinha um salário para me manter, fui fazendo e fui muito feliz a fazê-lo, mas sempre com aquela ideia de que eu gostava de experimentar dar aulas no ensino básico e secundário e depois, assim que terminou essa legislação hedionda, né, que resolveu juntar a História e a Geografia, logo que terminou, eu sei, não foi logo naquele primeiro ano, mas logo no ano a seguir disse, não, é agora que eu vou fazer o mestrado em ensino. Mas pronto, isto dá as suas voltas. Mas acabei por ir para a História Económica, lá está, e eu sempre testei o têxtil, é uma coisa engraçada, também já disse isto noutra entrevista, as minhas avós eram ligadas ao têxtil, a minha avó paterna fazia tricô e renda, a minha outra avó materna era costureira, a minha mãe adora o têxtil também, e também é bastante boa a executar crochê, sempre me tentou iniciar nessas artes, eu, para além de não ser boa nas manualidades, nunca fui, odiava aquilo. Mas os próprios objetos, eu detestava aquilo, mas já está, a vida tem estas coisas engraçadas, acabei por ir por lá parar pela via académica e agora adoro. Agora para estar feliz é ver-me no meio das ovelhas ou das tecedeiras, das senhoras que fazem renda, mas foi assim, um percurso pouco direto, pouco evidente, mas no final das contas muito feliz. Que é o mais importante, claro. Sim. Tem que fazer sentido. E portanto, depois prosseguiste, fizeste o doutoramento no Porto, não é? Fiz no Porto e em cotutela com a École des Hautes Études de Paris. Também tive algumas instâncias em Paris com o professor Mathieu Arnoux e, portanto, o contacto com a historiografia francesa também foi importante e foi sobretudo importante porque me colocou em contacto com outras pessoas e isso depois foi determinante para o pós-doutoramento, que no pós-doutoramento foi mesmo aí já a História Económica pura e dura, livro de contas de mercadores. E isto também no IEM, ou não? Ou eu nunca estive no IEM, eu estive no CHAM. No CHAM? Sim. Desculpa, Centro de História de Alemar no CHAM, e depois agora Centro CHAM. de Humanidades. Sim, foi no CHAM. Não, eu nunca fiz parte do IEM, estive no CHAM, sim, no pós-doutoramento, com o professor João Paulo. Que é uma figura da historiografia portuguesa. Exatamente. Eu, na altura, a FCT sempre teve aquelas regras absurdas que mudam de um ano para o outro e não sei se vocês se lembram disso, mas houve, durante alguns anos, era aconselhado, ou até era obrigatório, já não me recordo, fazer-se o pós-doutoramento numa universidade diferente daquela do doutoramento. E, portanto, eu já tinha o tema, porque me foi sugerido pelo professor Mathieu Arnoux, e eles iam ter um projeto para estudar o arquivo salviático, que era um grupo de companhias comerciais com filiais por toda a Europa a partir de finais do século XIV, sobretudo no XV e no XVI. E eu disse, pronto, quem é que será a pessoa ideal para me orientar, qual será o centro ideal? E pensei no professor João Paulo Oliveira Costa, aliás foi na altura... pela mão, no caso do professor Luís Miguel Duarte, fui falar com ele e disse, olha, eu gostava de fazer no CHAM, sob a sua orientação. E ele disse logo que sim. Só que nesse ano, depois, quando abriu o concurso, já não era obrigatório estar numa universidade diferente, mas mesmo assim eu quis prosseguir, porque também achei que me fazia bem em termos de percurso, experimentar outros sítios, outro centro de investigação, e fiquei assim, 50% no CITSEM, na Universidade do Porto, e 50% no CHAM. E também foi uma experiência enriquecedora. Lembro-me de dizer ao professor João Paulo que está muito pessimista, eu se calhar não vou conseguir, que eles estão a dar muito poucas bolsas, e nunca mais me esqueci de uma coisa que ele me disse: não interessa quantas bolsas eles vão dar, tu só queres uma, não é? Só tens que ter uma para ti. E, curiosamente, por acaso, no concurso, se só houvesse uma bolsa para dar, ela tinha sido minha, porque eu fiquei em primeiro lugar, portanto. Mas eu aprendi muito com ele. Ele, para mim, é dos melhores gestores
que nós temos na academia. Fez um trabalho incrível no chão e é extremamente conciliador, e a perspectiva que tem perante a vida é muito de vencedor e muito prático, muito pragmático, e isso é inspirador e deu uma confiança que eu não tinha. É curioso, eu não sabia que tinha chegado a haver essa obrigatoriedade de fazer o pós-doutoramento, pelo menos também numa instituição diferente daquela onde a pessoa se doutorou, mas devo dizer que acho uma boa ideia. Não sei o que é que achas ou o que é que acham. Eu acho uma excelente ideia, acho que até devia ser uma lei. Sim, aliás, eu acho que até deve começar no doutoramento, que se deve fazer eu vou dizer isto e os meus queridos professores aqui da Faculdade de Letras provavelmente vão discordar, mas também há aquela ideia de criar escola, e eu percebo, mas é saudável se fazer os diferentes graus em diferentes universidades. Acho que é particularmente enriquecedor. Eu acabei por nunca cortar o cordão umbilical com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e cortar mesmo até foi só agora que tive contrato com a Universidade do Minho, mas ter ido, por exemplo, para a École des Hautes Études em Paris, ter tido alguma atividade também em Lisboa, fez-me crescer muitíssimo intelectualmente e não só. Portanto, eu acho que só temos a ganhar. Completamente de acordo. Não sei o que é que o Pedro pensa, mas 1000% de acordo. Apesar do meu percurso não ser esse, mas completamente de acordo. Pois é exatamente o mesmo. O meu percurso foi todo na Universidade do Porto, só agora é que eu saí e não cortei o cordão umbilical, mas estou um pouco mais afastado. Acho que o meu percurso foi incrivelmente enriquecedor na Universidade do Porto, mas teria sido bastante diferente se eu tivesse efetivamente tido outras oportunidades nem que fosse relacionar-me com outros centros que pronto, não aconteceu até agora, mas imagino que a partir de agora, olhando para o percurso da Joana, espero que o meu seja assim também um pouco semelhante. Bom, e falando então nessa questão de cordão umbilical, cortar o cordão umbilical, não cortar o cordão umbilical, tu agora estás, como disseste, na Universidade do Minho, e eu tenho uma pergunta que é a seguinte: há um pouco a sensação de que, pelo menos nestas nossas áreas, há uma diferença entre Lisboa, Porto, Coimbra e o resto. Qual é a tua experiência tendo estado no Porto, não tendo cortado até recentemente, ou não tendo cortado nunca, as relações com o Porto, tendo estado também em Lisboa, numa das universidades de Lisboa, estando agora na Universidade do Minho? Como é que vês essa questão? Isto é, parece-te que de facto há como que dois campeonatos ou não? Há coisas que são diferentes, mas boas num lado, boas no outro. A questão de serem centros mais pequenos importa, não importa? Como é que vês esta questão, tendo em conta também a tua experiência de passar por instituições, digamos, não só de Porto de Lisboa, mas também, neste caso, de Braga? Sim, este já é o terceiro centro de investigação em que estou, isto sem contar a experiência no estrangeiro, e de facto é curioso porque todos têm dinâmicas radicalmente diferentes. É curioso, só se percebe isso mesmo estando depois em sítios diferentes. Uns têm coisas boas, outros têm coisas menos boas. De facto, eu não consigo dizer assim, não, este aqui era melhor. Não, todos, mas são mesmo radicalmente diferentes. É curioso. Sobre essa questão de haver universidades, talvez de primeira e de segunda... Entre aspas, claro. Ou dos holofotes, ou talvez mais dos holofotes. Estão por uma questão de dimensão, não isso é? Isso por um lado e as consequências disso no trabalho por outro. Olha, eu sinceramente não sinto muito isso. Acho que há uma grande diferença entre ensino universitário e ensino no Politécnico. Há muita diferença entre o que é público e o que é privado, mas dentro das públicas, e incluindo também a católica aqui, apesar de não ser, eu creio que as pessoas não fazem assim tanta diferença. Claro que há cursos mais especializados nas grandes universidades, há muito no Porto, nas duas de Lisboa, mas em termos de investigação e dos investigadores, o que interessa são as pessoas.
não tanto em que universidade é que estão a trabalhar, e alguns até nem sequer estão no ensino universitário público, estão até no privado ou no politécnico. O que faz a diferença são as pessoas e se elas são reconhecidas pelos seus pares. Temos pessoas talvez a trabalhar no público e que não andam nos circuitos, nos grandes congressos, não publicam tanto na sua área, e outras vão estando e vão marcando a agenda. Agora, claro que em termos de dimensão é diferente. Nós, agora na Universidade de Minho somos agora 3 medievalistas e já começa a fazer diferença, já vamos tendo vários eventos, portanto os caminhos da historiografia medieval já começam a passar por lá, mas não quero, pelo menos em termos das pessoas e do que elas têm feito. O professor Arnaldo Melo trabalhou muitos anos, os últimos 15 anos, talvez sozinho lá, e era uma pessoa extremamente considerada e que estava sempre nas agendas, e que ele próprio também foi marcando as agendas e era perfeitamente integrado, e isso independentemente da universidade da qual fazia parte. Acho que não é isso que fará tanta diferença. Não sei se às vezes as universidades terão essa perspectiva. Eu nunca senti. E as universidades mais pequenas também não creio que se sintam muito à sombra, vão fazendo o seu caminho dentro das suas possibilidades e tentando também colaborar com umas com as outras. Mas eu nunca senti essa diferença por causa de ser da universidade X ou Y. O que faz diferença são as pessoas e o trabalho delas. E a questão dos holofotes, isto é, que a ideia de talvez em Lisboa, no Porto, Coimbra, as pessoas saltem mais para a ribalta, nem que seja no meio, não falo já fora do mundo das academias, para os jornais, para as televisões, isso talvez seja mais notório, não sei, mas não sentes, mesmo dentro da comunidade, isto é, não há nenhuma espécie de diferença, vir de uma universidade mais pequena não traz consequências do ponto de vista da visibilidade. Nunca sentiste isso? Não, nunca senti isso, porque lá está. Eu tenho colegas, talvez se calhar, não vou dizer qual é a universidade, mas não é do Porto, mas que apostam, às vezes, talvez porque acham que estão numa boa universidade e ficam muito fechados sobre aquela bolha e, por exemplo, internacionalizam muito menos do que nós. E eu, portanto, tenho nós aqui no Porto e agora também que estou no Minho, sempre procuramos os caminhos da internacionalização e somos chamados e vamos e publicamos lá fora e, portanto, a universidade de onde vimos, ser maior ou mais pequena, não faz a diferença. Lá, insisto, são as pessoas e o que elas procuram e o que elas fazem por si mesmas. Eu não vejo, pelo menos, por isso nós por cima circulamos imenso agora, não vejo essa limitação em função da universidade de origem. Francamente, não. E só um último aspecto, desculpa, nem sentes que é mais difícil continuar esta área? Ou que o estudo da Idade Média, que está no fundo, parece estar permanentemente em perigo, não sentes que está mais em perigo nas situações mais pequenas? Não. Também não tens essa percepção? Ou seja, está em perigo generalizadamente, talvez. A continuação, a ideia de que continuará a haver estudos medievais, de que o saber passará de geração em geração, de que institucionalmente há suporte para que este tipo de áreas prossiga? Eu estou bastante otimista. Agora na Universidade de Minho, estava o professor Arnaldo sozinho, fui para lá eu, agora também temos o nosso colega Mário Farela e estamos muito numa atitude de combate, obviamente saudável, e estamos muito com a ideia de dar ainda mais visibilidade aos estudos medievais. Nós temos muita gente a procurar-nos, temos estudantes brasileiros a procurar-nos muitíssimo, e portanto, se nós tivermos os recursos humanos, e portanto estou otimista porque estou numa universidade que está por acaso a apostar nisso, mas eu creio que terá continuidade, e ainda que fique limitado a 3 ou 4 universidades, se nessas fizermos um bom trabalho e formos criando escola e formos passando o conhecimento, eu acho que não vai esmorecer. E não é pela quantidade que iremos fazer melhor, é mesmo pela qualidade. Mas ainda que sejamos poucos, eu acho que há futuro nos estudos medievais. Eu, pelo menos, desse ponto de vista, estou otimista. Bom, é bom ouvir essa nota de otimismo.
Sem dúvida que esta nota de otimismo é uma lufada de ar fresco, e acho que vê-se bem, Filipe, de onde vem a tua pergunta, porque acho que nos estudos literários o otimismo não é tanto, mas é muito bom saber que pelo menos nos estudos da história da Idade Média existe este otimismo e este combate. Eu gostei muito de te ouvir, Joana, falar dessa frente de combate que estás a levar quase na Universidade do Minho, e acho que é uma ótima forma de fazer uma ponte com um aspecto que a mim me toca mais, a mim é mais pessoal, e sobre o qual queria também trazer aqui acima da mesa, porque tu falaste, ou seja, do teu percurso até a Universidade do Minho, falaste de pessoas, falaste de circulação, falaste de criar escola e passar conhecimento, e ainda que tu nunca tenhas feito parte do corpo docente da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras, a verdade é que tu criaste escola e passaste conhecimento e estás, ou seja, foste uma das pessoas que criou o Grupo Informal de História Medieval da Faculdade de Letras. Sim, estive na fundação. Podes-nos falar um bocadinho mais do que primeiro, o que é o Grupo Informal de História Medieval, como é que foi criado, porquê é que foi criado? Vamos agora, este ano o Workshop dos Medievais tem a sua 15ª edição, e bem, eu sei que tu estiveste na formação, e queria perguntar-te quando, como, porquê e como é que vês estes 15 anos de medievalismo jovem na Faculdade de Letras. Eu disse, cortei o cordão umbilical no sentido contratual, mas nunca cortei. Eu continuo, estou aqui hoje, não é? Tenho orientandos aqui, continuo a colaborar também ainda em projetos que tinha com colegas de CITSEM, portanto, e nunca se corta o cordão umbilical propriamente. Eu estive na fundação do GIM, sim, e é interessante porque eu achei que me iam fazer uma pergunta sobre isso e estava a tentar lembrar-me. Lembro-me do que é que tinha vestido nesse dia. Não, porque eram umas calças absolutamente horríveis, com umas palmeiras. Mas foi... quem é que teve essa iniciativa? Nós que fomos criando, lá está, foi criado as 5 pessoas iniciais, portanto fui eu, o Flávio Miranda, o André Vitória, o André Oliveira Marques, André Evangelista Marques e a Maria João Silva. Nós estivemos juntos em 2006, no verão de 2006, na Universidade de Cambridge, na altura por um convite do professor Peter Linhan. Fomos para lá durante o mês de agosto e setembro, trabalhar sobretudo na biblioteca, e criamos ali também um grupo com uma excelente dinâmica. Ficamos mesmo amigos pessoais, partilhamos imensas viagens, refeições, e portanto criou-se ali um grupo, e sentimos que, portanto, estávamos todos muito entusiasmados, cada um com os seus projetos de investigação. Eu creio que o VEM, sei que foi uma iniciativa do Flávio. Eu diria que o Grupo Informal de História Medieval talvez também tenha sido uma ideia dele, mas rapidamente foi partilhada e foi construída por todos. A nossa ideia era organizarmos atividades relacionadas com a história medieval. Os nossos professores estavam na altura numa fase particularmente complicada da carreira, com muitas tarefas, e o número de eventos de história medieval tinha caído um pouco nos anos anteriores. Nós ainda acompanhamos as semanas de estudos medievais que se fizeram aqui, fizeram-se até 2006, mas depois pararam, e achamos que podíamos também dar o nosso contributo criando alguns eventos, e portanto fizemos o grupo. A ideia também era irmos partilhando as nossas investigações. A ideia inicial do grupo, e ainda funcionou assim há alguns anos, nós reuníamos, já não sei se era uma vez por mês, e, por exemplo, estávamos a escrever um artigo ou queríamos submeter um projeto de investigação, dávamos a ler às pessoas do grupo e depois discutíamos isso nas nossas reuniões, e o objetivo também era isso, era fazer essa reunião para irmos partilhando. Também sentíamos que estamos a trabalhar de forma muito isolada. O doutoramento é uma coisa muitíssimo solitária,
E era uma forma de nos encontrarmos e depois também a segunda parte do programa era irmos conhecendo bons restaurantes do Porto. Faz parte. Fazia parte. O jantar era muito importante e, portanto, era sempre muito estudado também, quando fomos aos clássicos todos do Porto. A ideia era Tinham algum favorito? Nós fomos à Cozinha de Manel, fomos ao... Já não sei se é o Buraco ou o Escondidinho. Não, mas nós fazíamos sempre um diferente. Ok. Era para conhecermos... A ideia não era repetir, era mesmo ir conhecendo os clássicos. Na altura até víamos num site, já não me lembro do nome do site, mas qualquer... Time Out da altura, sei lá, já não sei qual era. Porto Cool, o Porto Cool, que provavelmente ainda existe. Nós íamos lá ver, tirávamos uma próxima, mas era uma coisa tão mais séria do que a discussão científica, atenção. Claro. E depois quem tinha sugerido levava com as críticas. Portanto, mas depois o VEM nasceu, isso foi a ideia do Flávio. E portanto também já agora sugiro que o convidem um dia para esta entrevista. Sim. Ele teve uma experiência na Holanda durante 8 meses. E eu creio que teve um workshop mais ou menos do género como se faz hoje o workshop de estudos medievais. Não é um simples congresso em que a pessoa vai apresentar o seu trabalho e, portanto, recebe as perguntas que ocorrem no momento. Não, é submetido o texto antes e é criticado por alguém, no caso por um colega do congresso e por um especialista. E ele defendeu que isso era um modelo que era muito bom e que devíamos implementar aqui também no Porto e portanto, rapidamente depois também se montou. O professor Luís Miguel Duarte sempre patrocinou as nossas loucuras e portanto, também assinava os nossos pedidos. Nós sempre tentamos também arranjar financiamento para essas iniciativas, porque lá está, também o professor Luís Miguel Duarte e depois também os outros professores, desde muito cedo nos associaram à organização de eventos e isso deu-nos logo um traquejo muito grande. Eu posso dizer, o que eu tenho, se calhar a parte mais forte do meu currículo é a organização de eventos. e isso foi uma escola que eu ganhei aqui. E foi muito graças também ao voto de confiança que me foi sendo dado ao longo dos anos pelos vários professores. Como é que eu vejo o VEM? Era a pergunta? Sim, que balanço fazes desses 15 anos? Inclusive, se quiseres, que balanço fazes do grupo informal, da forma como cresceu e quase escapou das mãos, ou cresceu, não sei. Nós, quando começamos, nunca achámos que iria ter esta duração. Eu já há 4 ou 5 anos, quando sai o programa, digo, incrível, e vamos para o 12º, e vamos para o 13º, e o mais interessante de tudo é já não fazer parte disto, não saber sequer como é que foi organizado, como é que arranjaram o dinheiro, nada, porque no fundo eu já não estou no grupo informal de História Medieval, portanto ganhou vida própria, foi ótimo. Eu lembro-me de nós termos feito os primeiros, ter corrido muito bem, foi uma excelente experiência, mas nós tivemos uma fase de crise, que não conseguíamos recrutar mais gente, portanto também fica aqui a mensagem de esperança para vocês dos estudos literários. Nós tivemos ali uns 3, 4 anos que não conseguíamos, lembro-me, conseguimos ir buscar o Ricardo Seabra, mas também ele não conseguia tomar conta de tudo sozinho e ainda fez ali uma ponte muito boa, mas faltava-nos gente, faltava-nos sangue novo e nós também, entretanto, já queríamos fazer outras coisas e pensamos, olha, vamos acabar com isto, porque isto já não vai a lado nenhum. E de repente começaram a surgir mais pessoas e é o que tu dizes, isto saiu-nos das mãos, nós já não temos nada a ver, o Flávio já não tem nada a ver com o workshop de estudos medievais, continua a ser convidado sempre, tem todas as honras da casa, mas aquilo já funciona, é orgânico, já tem, as regras já se sabem, recebe as propostas, é avaliado por uma comissão, convidam-se as pessoas e o balanço para mim é excelente porque foi deixar ter deixado uma marca e ter sabido deixá-la crescer sozinha e em liberdade, porque a liberdade... Sim, isso é muito importante. Às vezes os fundadores de algo têm uma certa dificuldade em saber sair de cena no momento certo também, não é? Sim, nós até que se há um pouco a tentação cedo para controlar... Não, nós aprendemos que a liberdade é um fator fundamental de sucesso. E, portanto, mesmo na Inquipit, que eu e o Flávio tivemos nos primeiros 2 números,
como coordenadores e depois deixamos também porque era imenso trabalho, mas nós podíamos ter continuado, podíamos ainda estar lá até hoje, porque convenhamos, todos os anos saía um livro editado por nós, mas nós também sempre fizemos aquilo que fazia sentido, deixou de fazer sentido sermos nós a tomar conta daquilo e portanto passamos a pasta e as coisas cresceram e eu acho de uma forma extremamente saudável e é interessante, o VEM continua de boa saúde e continua como nasceu, livre. Isso é excelente e também dá a ideia que, pronto, além do apoio institucional que tiveram, foram tendo também apoio, digamos assim, dos convidados, isto é, imagino que a taxa de recusa de professores ou investigadores para comentarem as propostas tenha sido baixa, portanto houve receptividade generalizada não só na FLUP como noutras instituições, não é? Imagino, ou pelo menos assim parece visto fora. Sim, eu creio que rejeição de comentário é só mesmo se tiverem outra coisa marcada naquele dia, porque senão vinham, e nós chegamos a professora Maria Helena da Cruz Coelho era um clássico, não é? Todos os anos havia alguma coisa para comentar. Eu creio que, a não ser que tivessem outro compromisso, nunca negaram. E até cheguei a ouvir pessoas que se lamentavam não terem ainda sido chamadas para o VEM. Portanto, tornou-se até uma coisa apetecível. E para o comentador, até em termos curriculares, não é nada de extraordinário. Mas lá está, foi uma coisa que admiraram a iniciativa e acarinharam-na da tal maneira que até tinham pena de não serem chamados mais vezes ou de ainda não terem sido chamados. Creio que neste momento já todos passaram por aqui, pelo menos uma vez. Portanto, esse tipo de queixa já não temos, mas não, foi sempre muito acarinhado e pelas pessoas de dentro e também muito pelas de fora, continua a ser uma referência, portanto, e mesmo lá fora também, e portanto isso é muito bom. Sem dúvida, entretanto também foi sendo, no bom sentido o termo, emulado por outras instituições que fizeram iniciativas um pouco parecidas, portanto criaram não só uma marca, mas também puseram em marcha um modelo, não é? Isso é notável. Sim. E, por exemplo, mesmo agora, mesmo a nível de curso, o doutoramento também tem internamente esse tipo de workshops em que as pessoas submetem os seus projetos e são comentados normalmente pelos colegas e pelos professores. É ótimo quando nós vemos, não chamamos cópia ou réplica, mas essa inspiração que acabamos por dar. Mas justiça seja feita, a ideia original foi de um senhor chamado Flávio Miranda e portanto é a ele que se deve essa iniciativa. O seu dono. Bom, e nós... Nas palavras da juventude atual diríamos que o Jim criou um hashtag trend, uma trend, que agora se espalhou não só por Portugal, mas também pelo estrangeiro que eu tenho estado atento a isso. E só deixar aqui um comentário, enquanto um também ex-membro do Grupo Informal de História Medieval, já de uma geração depois da Joana, efetivamente o que tu estás a dizer foi maravilhoso e no meu percurso marcou-me imenso também, porque não só a parte das organizações, porque as pessoas que já eram conceituadas, como tu, como o Flávio, simplesmente delegavam, sem problema nenhum nas pessoas mais novas, mas eu guardo muito carinho, em especial nos comentários que me fizeram ao meu projeto de doutoramento que acabou por ser aprovado. Porque eu enviei o meu projeto de doutoramento a toda a gente do grupo informal e recebi, creio que mais de 10 respostas com comentários à volta. Não me vou esquecer nunca dos comentários do João Ferreira, que me dizia sempre, muito bem, deixava 3 espaços e tinha um testamento a comentar, mas estava muito bem. E efetivamente isso marcou o meu percurso académico. Eu tenho a certeza que se não fossem esses comentários e as melhorias que eu fiz ao meu projeto a partir desses comentários, que eu não teria tido a bolsa de doutoramento.
Por isso, muito obrigado, Joana. Ou seja, contente por saber isso, porque nós criamos muito esse espírito nas nossas sessões. Talvez porque estávamos muito à vontade uns com os outros, éramos muito francos nas críticas. E eu não sei, tu estás a dizer aqui que recebeste com muito carinho, mas algumas foram a doer, porque nós levávamos aquilo muito a sério, não estávamos com problemas de querer agradar à pessoa, não. Nós queríamos que aquele projeto fosse vencedor e, portanto, nós chegamos a ter sessões muito duras de crítica. O João sempre fantástico, o João sempre comentou tudo, o João Ferreira, e sempre muitíssimo pertinente, mas ele é muito querido, né? Até nunca foi muito demolidor, mas eu acho que isso também foi outra coisa que passamos, fomos fazendo com que as pessoas fossem perdendo medo da crítica e, portanto, dessem um bocadinho mais o corpo às balas, sem obviamente sermos indelicados e rudes, mas o nosso objetivo era sempre aperfeiçoar e tornar esta candidatura vencedora e, portanto, acho que esse espírito também foi muito bom. E fico contente por saber que marcamos, porque lá está, para mim o GIM não me influenciou, não é? Eu estive na criação, é diferente. Quando eu andei aqui na universidade não tinha nada assim para... Tinha os professores, que já era muito, mas não tinha assim uma outra geração mais próxima que fizesse esse tipo de atividades. Portanto, é muito bom saber que o impacto foi positivo. É o melhor. Eu acho que é o melhor que podemos tirar daqui. E isso é uma questão interessante também que o VEM lançou, num certo sentido, que é justamente esse diálogo entre gerações de várias instituições, da mesma instituição. E pegando um bocadinho por essa via da questão das gerações, como eu disse no início, tu és a primeira convidada deste nosso podcast, neste formato da nossa geração, das gerações, digamos, mais jovens, e eu fazia-te agora uma pergunta que é a seguinte: quando olhas para a tua geração, para o trabalho da tua geração, isto em termos mais gerais, quer dizer, não apenas do ponto de vista dos artigos, de aspectos metodológicos, de objetos de estudo, de problemáticas, mas também numa certa atitude de estar na academia, de estar no mundo, enfim, ver o mundo, ver estas coisas. Tu achas que existem diferenças, por um lado, diferenças em relação às gerações anteriores, que foram, no fundo, as gerações dos vossos professores, ou dos nossos professores, ou dos teus professores, e, por outro, achas que há alguma espécie de cimento ou cimentos geracionais, há aspectos que vos unem, portanto, não só que, por um lado, vos singularizam, ou melhor, diferenciam, sem valorizações necessariamente positivas ou negativas, mas que diferenciam daquilo que anteriores gerações fizeram, e, por outro, achas que há um espírito geracional, por assim dizer, ou mesmo que não haja, notas que existem características comuns? Achas que se fala, como, sei lá, noutros tempos se falou, na geração, sei lá, de 50, da Universidade de Lisboa, de Oliveira Marques, toda essa gente, etc., ou da geração dos anos 80, dos discípulos do Matoso, achas que há uma geração, fazes parte de uma geração e pode falar-se de uma geração nesse sentido? Talvez, as gerações, eu também as consigo identificar nos professores, vejo lá está, os amigos que eles foram criando e as pessoas das várias universidades que quando se juntam têm uma linguagem própria, histórias partilhadas. Vejo isso em diferentes gerações dos nossos professores e creio que também começo já a partilhar com os meus colegas isso. Porque estivemos sujeitos às mesmas condições. Eu acho que tem a ver com isso e acho que é comum. Acho que cada geração tem as suas histórias partilhadas. Agora, a diferença entre umas e outras é radicalmente diferente e eu acho que ainda custa às gerações anteriores perceber ainda lhes custa perceber a nossa dinâmica, porque de facto há aqui uma ruptura, porque as condições em que nós fazemos investigação são completamente diferentes daquelas em que eles fizeram a investigação. Eles fizeram a investigação já integrados na carreira académica e, portanto, fizeram nesse sentido e nós fizemos de outra forma, não é? Que não começamos logo com a docência, muitos de nós até ainda nem têm experiência docente nenhuma, começamos logo na investigação e neste sistema de
bolsas de investigação, com todas as limitações que isso traz. Nós fomos sempre fazendo as nossas coisas também muito a prazo. Não, agora tenho 4 anos para estudar isto, depois não sei se vou ter mais. E isso cria necessariamente limitações. As nossas teses são mais pequenas, os nossos projetos são mais curtos. Tem coisas boas, tem coisas más, não é? Portanto, eu creio que a geração dos nossos professores, não os mais velhos, não os do Oliveira Marques, mas os que fizeram teses nos anos 80, tinham, portanto, aquela obrigação de fazer teses extensas e ficavam, no outro dia ouvimos o professor Luís Miguel Duarte a falar também aqui, eram de facto esgotantes mesmo, a carga de trabalhos que lhes era imposta e portanto essa prova que tinham de fazer. Desse ponto de vista nós trabalhamos com mais liberdade, porque trabalhamos a prazo. Mais liberdade, desculpa só agora, mas é curioso isso, porque às vezes também pode haver um pouco a ideia de que a precariedade é um elemento que coarta a liberdade. Não tens essa sensação? Isto é, alguém que tem uma situação estável pode dar-se ao luxo de fazer ou não fazer isto ou aquilo, e quem não tem, estando na expectativa de vir a ter, se calhar retrai-se um pouco mais, ou não? Sim, estás limitado, porque não podes pensar a longo prazo. Tudo o que é componente mais reflexiva da investigação tens que encurtar, porque tens que apresentar resultados. Eu muitas vezes sinto alguma inveja, a palavra é essa, dos investigadores independentes, portanto, pessoas que estão mesmo à margem da academia e que fazem, sobretudo na parte da antropologia, fazem investigações de anos, com todo o tempo, e fico com inveja porque assim, eles não têm que produzir papers, eles não têm que ir a conferências, eles não têm que estar constantemente a provar, constantemente a fazer candidaturas pronto, e de facto eu creio que isso acaba por prejudicar um bocadinho bastante a investigação. Quando eu dizia mais livre era desse ponto de vista de volume do que temos que provar. As teses ficaram mais curtas e eu concordo com o que o professor Luís Miguel Duarte dizia no outro dia. Hoje é visto como nós fazemos o doutoramento não a meio ou quase no fim da carreira, mas fazemos no início e depois é que só depois de termos o título de doutor é que até somos considerados no meio académico. Como é visto como uma fase inicial, a exigência em termos de volume, de prova, de demonstração é menor e nesse sentido mais livre. Agora, os prazos, a precariedade, a falta de perspectiva futura condiciona-nos bastante, porque na próxima história todos nós temos ideias para projetos que se calhar demoram 50 anos a serem executados e não pode. E tem que ser em 2 ou em 3 ou às vezes até menos. E do ponto de vista, digamos, do trabalho, dos estudos, das metodologias, dos objetos de estudo, achas que há também alguma diferença da tua geração? Encontras algumas preocupações, algum tipo de metodologia, algum objeto de estudo que diferencie o trabalho da tua geração das gerações anteriores? Ou alguma aposta numas áreas mais do que noutras, eventualmente? Sim. Ou vês mais continuidade? Sim, força, Pedro. Ou até o não ter medo de usar determinadas metodologias, não sei, de aplicar novas metodologias ou metodologias diferentes. Eu diria que talvez, eu acho que em história medieval sempre fomos, e desde os tempos da Virginia Rao sempre fomos bastante internacionais e tentamos acompanhar também um bocadinho as tendências historiográficas do estrangeiro. O que é que eu notaria como diferente nesta geração? E eu acho que é como o campo da história, como é outros. Introduzimos mais uma dimensão comparativa com outros espaços. Já não estamos tão fechados só na bolha da historiografia portuguesa. Eu não estou a dizer isto, todos os nossos professores se conheciam e citavam, e liam muito mais, até liam em francês, liam muitíssima historiografia estrangeira, mas a preocupação em estabelecer estudos comparativos, eu diria que essa é uma novidade e que não é só a minha geração que está a trabalhar agora, estamos todos a trabalhar, tanto os mais jovens como
como os mais velhos, mas isso diria que é talvez um movimento global dentro das ciências sociais e humanas. Global, portanto, algo que seja especificamente geracional, achas que não, ou é mais difícil identificar? É mais difícil identificar. Tudo o que eu sei eu aprendi com os professores que tive, portanto há sempre aqui uma continuidade, isso não há como negar. E eu também vejo que da parte, pelo menos daqueles que foram meus professores e que ainda estão no ativo, há sempre eles nunca pararam no tempo. Pode ter havido um ou outro, mas eles estão em constante adaptação, às vezes lá está com alguma dificuldade de compreensão, porque o paradigma mudou muitíssimo, mas estão eles também constantemente em adaptação e também a ir ao encontro do que são as novas tendências, tanto também em objetos de estudo como em metodologias. São os primeiros, às vezes, a falar em humanidades digitais. Sim. Bom, também tentam ir atrás. Isso era toda uma vereda para mais 2 ou 3 horas de conversa, esta questão do impacto das novas tecnologias. Mas já agora, então, um pequeno Lamiré, o que é que achas desta... És uma entusiasta das humanidades digitais? Achas que as humanidades digitais, de facto, trouxeram ou estão a trazer novidades ou são simplesmente instrumentos auxiliares para fazer o mesmo? São mudanças de facto profundas que estão a acontecer? Estão a ser bem aproveitadas? Não estão? Depende? São muito difíceis. É muito difícil trabalhar em humanidades digitais, temos que estar sempre a adquirir novas competências. Eu acho que podem acelerar o processo. Eu trabalhei com os ficheiros do professor Pizarro, que são umas fichas organizadas em gavetas. Sim, funciona muito bem, mas convenhamos, numa base de dados digital era ainda mais rápido encontrar as informações. Portanto, do ponto de vista de trabalho com grandes séries de dados, pode encurtar o espaço. Agora, se vai mudar assim tanto... Não, qualitativamente, mas... Qualitativamente não, depende sempre da massa cinzenta. E essa, acho que ainda só nós é que a temos. Pode ajudar a acelerar processos e a organizar melhor a informação e às vezes também mostrar-nos ou colocar-nos em perspectiva as fontes documentais que com as metodologias mais clássicas não era tão fácil de fazer ou não conseguíamos fazer, mas para interpretar os resultados continuamos a ser nós. Joana, tu, voltando um pouco atrás a um ponto que me interessa, tu falaste de alguma precariedade, que também é algo que tem sido constantemente sublinhado nestes podcasts e nas entrevistas que temos feito, e também mencionaste no início desta conversa o facto de teres feito mestrado em ensino da história já muitos anos depois. E eu agora, fazendo um pouco de hermenêutica, pergunto-te se fizeste, ou seja, foste estudar o ensino da história exclusivamente porque continuavas com esse bichinho e não podias por causa da geografia e da história, ou em algum momento da tua carreira também sentiste na pele a precariedade da investigação e a possibilidade de, no dia seguinte, a única solução ser efetivamente o ensino? Eu fiquei sempre com o bichinho. Agora, o bichinho não teria sido suficiente para fazer o mestrado, porque apesar de não ter sido... muito difícil fazer, do ponto de vista, o desafio foi extremamente trabalhoso. O mestrado em ensino da história aqui na FLUP foi uma experiência fantástica, gratificante para mim. Adorei e recomendo o mestrado em ensino da história da FLUP a quem quiser seguir a via ensino, mas deu muito trabalho, mesmo muito, muito, muito trabalho. Portanto, não era o bichinho, foi eu perceber que na altura a norma transitória ainda era uma coisa bastante... já tinha saído, mas era bastante vaga ainda, e eu estava a pensar que precisava ter um plano B para a minha vida, e portanto, assim que houve a oportunidade de fazer, eu quis, e portanto, também me sentia
sentia falta de uma profissionalização. Eu estou habilitada para quê? Doutoramento, sim, dá para a via académica, mas eu nem sequer tinha serviço docente. Ao menos, se me perguntarem o que é que a senhora sabe fazer, olha, pronto, sou professora de História. Portanto, queria muito essa certificação profissional e, claro, com a perspectiva de que, e continua a ser, ela continua a ser o meu plano B. Fico contente por perceber que finalmente já há falta de professores de História, que isso essa pode ser de facto uma possibilidade. E neste momento eu estou a dar aulas ao mestrado em Ensino da História da Universidade do Minho e tenho na turma 2 colegas com doutoramento, que precisamente estão a fazer o mestrado, precisamente porque também querem ter um plano B para as suas vidas. Um deles também tem o seu contrato a terminar daqui a 1 ou 2 anos. Pessoas da arqueologia que também querem fazer mestrado em Ensino da História, para também ter outra perspectiva. Portanto, acho que todos nós temos que ter um plano B e C e D nas nossas vidas. Se der para continuar a fazer isto que tanto gostamos, ótimo. Se não der, temos que ter alternativas. E se eu tiver que ir para o meu plano B, vou, acho eu, muito contente, porque pelo menos a experiência que tive só a nível de estágio foi absolutamente maravilhosa. Então, e só um apontamento sobre isto, e como é que vês a relação entre, digamos, o que se passa na universidade e o que daí passa para as escolas? Porque às vezes há um pouco a ideia, por exemplo, nas nossas áreas, quer dizer, se bem que o Pedro está, no fundo, entre as 2 áreas, mas nos estudos literários há a ideia que passa e que acho que é verdadeira, é que há um gap imenso entre o estado de investigação e o ensino nas escolas. O ensino nas escolas está algo estagnado. Não estou a dizer, isto não tem a ver com a qualidade dos professores, são coisas não necessariamente correlacionáveis, não é? Mas há um pouco a ideia de que a investigação que se faz nas universidades não passa para o ensino. Que perspectivas tens quanto a isso em relação à história? Passa-se um pouco a mesma coisa? Não? Sim? Talvez? Há comunicação, no fundo a ideia é esta, há comunicação entre esses 2 mundos? Entre a universidade e o ensino básico e secundário? Há vários níveis aqui. Eu trabalhei também de perto com pessoas que fazem os manuais, e isso é uma base muito importante, e as pessoas que trabalham nos manuais, para já, eles têm sempre a revisão científica de algum professor universitário, e portanto os manuais estão atualizadíssimos, têm excelente qualidade. Agora, o que depois passa nas aulas é que pode ser diferente, e nós temos professores com formações já bastante desatualizadas e que continuam a reproduzir o conhecimento desatualizado, não obstante os manuais estarem perfeitamente atualizados. Acompanham, às vezes até de forma surpreendente, acompanham as últimas investigações. Vamos dizer, mas os professores não têm ações de formação, mas as ações de formação, a ideia que eu tenho, e não quero referir as suscetibilidades com isto, é que são muito direcionadas para a dimensão pedagógica, administrativa, muito para as novas tecnologias, que é importantíssimo, mas formações de atualização científica, eu diria que há muito pouco. A culpa é dos professores, se calhar não, se calhar também é nossa, também é das universidades, que não têm fornecido esse tipo de formações e, portanto, e que acabam por fazer com que informação um pouco desatualizada, sobretudo quando falamos da temática dos descobrimentos da expansão portuguesa, ainda se passam muitas informações erradas nas escolas e tem a ver com alguma desatualização dos conhecimentos que, em última instância, não é responsabilidade dos professores, porque eles também supostamente deviam receber a formação atualizada ao longo da vida. Mas se formos ver os manuais, tudo que são os exames nacionais, que são pensados com equipas, isso está atualizado. Falta depois é a transmissão a cada um dos professores que estão nas escolas, que estão sobrecarregadíssimos com turmas e, mais que as turmas, as tarefas burocráticas, e também lhes sobra muito pouco tempo até para preparar as suas aulas e fazerem a investigação. Não tem. Portanto, acabam por reproduzir aquilo que calhar faziam no início da carreira, sem se aperceberem que já estão a transmitir conhecimento desatualizado. Bom, e agora tínhamos aqui 2 perguntas muito rápidas. Normalmente também temos esta forma de acabar estas conversas, que são 2, 3 perguntas de resposta muito rápida. O Pedro fará uma, eu farei depois uma pergunta final, mesmo muito rápidas. E
e são perguntas que não têm nada a ver com o tema que falamos aqui. A minha pergunta retoma um pouco os tempos do gym, e então, Joana, eu estava a te perguntar qual é o teu signo? O meu signo é Gêmeos, portanto, diz normalmente que tem dupla personalidade. Dupla personalidade é para meninos, eu tenho múltipla personalidade. Portanto, se vocês amanhã quiserem fazer esta entrevista com as mesmas perguntas, eu vou dar respostas completamente diferentes. E assim tem mais piada. Ora bom, eu tenho uma ultimíssima pergunta, que acho que é uma pergunta tão breve, que digamos que pede uma resposta tão rápida que no fundo é sim ou não, que é: para vires aqui a esta entrevista, foste ao teu registro de assiduidade na Universidade do Minho e pediste serviço externo? Olha, não fiz, mas devia ter feito só por uma razão, e por acaso podia ter feito, porque quando nós fazemos deslocações que sejam diferentes do casa-trabalho, devemos informar a entidade patronal para estarmos cobertos pelo seguro, mas só por isso. Só por assim eu é que acabo por me prejudicar, mas não me lembrei, apesar de ter sido convidada há algum tempo, não me lembrei de colocar serviço externo. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, Joana, pela tua presença. Foi cerca de uma hora muito agradável. Mais uma vez, vou repetir-me, mas mais uma vez isto faz sentido, poderíamos ficar aqui eventualmente horas e horas. Pode ser que um dia voltes para nova ronda de perguntas, ou então, como dizias, com outras respostas para as mesmas perguntas. Outra personalidade. Com outra personalidade, com o outro gêmeo, ou os outros gêmeos, ou algum heterónimo qualquer. Muito obrigado pela tua presença e até qualquer dia. Aos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é panágio deste podcast, despedimos com amizade. Muito sucesso para a vossa iniciativa. Obrigado. Obrigado, Joana. Adeus. Glosa ordinária.